Fala desenrolados, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar sobre algo que é pouco conhecido no Power BI, pelo menos por onde eu ando, né? Que é o TMDL, tá bom? Então, primeiro ponto, vamos com calma. Vamos dividir em dois blocos aqui, tá vendo? O primeiro deles aqui, ó, não ter medo, e o segundo, algumas aplicações básicas. Então, vamos com calma, fica até o final do vídeo que vai ter um insight bacana lá no final, tá bom? Mas a primeira parte aqui é para você não ter medo. E aí eu vou abrir aqui o que é essas coisas que não tem medo aqui. Que é importante, quando a gente tenta alguma coisa nova, e ainda mais uma sigla aleatória, assim que a gente não sabe o que é, a gente fica com medo. Mas vamos lá. O que é o TMDL? Para vocês entenderem, né? O TMDL no inglês, né, o nome completo seria Tabular Model Definition Language. Em português seria algo do tipo de uma linguagem de definição de modelos tabulares. O que isso quer dizer? Tudo que a gente faz ali no Power BI, criar tabela, criar coluna, relacionamento entre tabelas, coisas desse tipo, ele vai fazer em código. Vai como se fosse uma escrita, tal, tal, tal. Em vez de a gente ficar arrastando e soltando, a gente vai escrever. Tá bom? Então, para isso que ela foi criada, certo? Para a gente escrever em texto o que a gente quer que aquele modelo faça. Tá bom? Então, é isso que ela é. Esse é o nome dela, tá? Segundo ponto. De fato, ela é uma linguagem de programação. E aí, é por isso que eu falo para não ter medo, porque quando fala negócio de linguagem de programação, o pessoal já foge um pouco. Ah, só programador, só desenvolvedor. E, cara, não é assim. Dá para você usar o básico da linguagem ali ao seu favor, reduzir um pouco do seu trabalho de forma mais inteligente. Tá bom? Então, de fato, ela é uma linguagem de programação. Terceiro ponto. Basicamente, e aí eu estou falando basicamente, o uso básico dela, tá? E como eu sempre falo aqui, eu trago coisas do meu dia a dia. Então isso é o que eu usei no meu dia a dia, que eu acho que faz sentido minimamente a gente saber. Tá? A gente pode realmente ter outras aplicações mais complexas, mas, cara, só de você saber o básico já ajuda muito. Tá bom? Então, primeiro ponto, não ter medo, vamos com calma. Você já entendeu o que significa, já sabe o que é e sabe que com algumas coisas básicas você consegue usar também. Tá bom? Então, esse é o ponto. Agora vamos para as aplicações básicas. E aí, essas aplicações são as que eu usei no meu dia a dia, tá? E essa terceira, novamente, fica até o final, essa terceira é bem bacana, tá bom? Então vamos lá, qual que é a primeira aqui que a gente pode utilizar, né? Vamos ver. A primeira é para copiar tabelas entre Power BIs, tá? Então arquivos diferentes de Power BI, isso ajuda muito. E aí vamos aqui para a tela, para vocês verem o meu Power BI. O que eu fiz nesse Power BI aqui, tá, pessoal? Basicamente, ó, eu criei uma tabelinha aqui, ó, ano com 5 colunas, super simples. A questão é que eu fiz ela de uma forma pouco inteligente, tá? O que eu fiz? Eu criei somente uma coluna, que é a data. E depois da data, o que eu fui fazendo? Eu criei o mês com uma fórmula, eu criei o ano com uma outra fórmula, o mês abreviado com uma outra fórmula, a semana com uma outra fórmula. Isso daqui, do jeito que ela está, tá, pessoal? A gente poderia fazer em DAX de uma forma muito mais simples, mas eu fiz aqui para mostrar, caso a gente chegue nisso, né? Porque o que acontece? Às vezes você importa o dado, começa a criar várias colunas, fazer vários cálculos, e depois tem que copiar isso para algum lugar e dar uma trabalheira. Isso daqui eu já usei para copiar entre Power BIs. Como que a gente faz isso, tá? Tem um outro Power BI que eu abri aqui, ó. Se a gente fosse fazer isso manualmente, como que seria? Eu viria aqui, datas 24, nova tabela. Ela não tem data 24, né? Beleza, vou criar, vou dar Enter. Eu vou voltar, vou pegar o mês. Vamos lá, vou pegar o mês. Olha o trabalho que ia dar. Aí eu ia aqui, nova coluna. E assim sucessivamente, tá? Então não vamos fazer isso, pessoal, que dá um certo trabalho, tá? Isso aqui que tem pouca coluna. Se for uma tabela que você já está trabalhando há um bom tempo, nossa senhora, aí dá uma trabalheira de algumas horas, tá? Mas vamos lá. Onde que está esse tal de TMDL? Está aqui, ó. Tem essas três aqui que são as mais conhecidas, né? Depois tem as Consult DAX e aqui o finalzinho, ó, TMDL. O último é o mais recente, tá, pessoal? Então acho que eles vão lançando, vão jogando embaixo. A gente clica aqui, ele vai abrir essa tela. Aqui já tem um script, tá? Mas deixa eu abrir um do zero aqui, ó. É como se fosse uma aba nova, que eu cliquei aqui no mais, tá vendo? Ó? Então aqui tinha um mais, ó. Cliquei nele aqui, cliquei, abri o script 2, tá bom? Abriu uma tela em branca. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela que eu quero e vou arrastar para esse espaço vazio aqui,
certo? Então, ó, quando eu jogar, essa tabela virou esse código gigantesco. Aí você fala, nossa, Murilo, eu não sei nada disso. Que diabo é isso? Pessoal, isso daqui, se eu não me engano, é uma linguagem parecida com JSON. A estruturazinha dela parece JSON. Mas me lembra, tá? Apesar de não ter os parênteses aqui. As chaves, na verdade, né? Mas, enfim. Aqui, basicamente, é o que ele está falando. É a escrita da tabela, né? Então, veja só. Não precisa ser expert, tá? Aqui, ó, tabela é o nome da tabela. A coluna data. E aqui tem os dados da coluna, tá vendo? Ela é um formato date, né? Tem algumas outras informações aqui. A coluna original dela, de origem, a própria date, certo? E aqui a gente vai descendo e vai tendo mais informações, tá vendo? Aqui, ó, coluna mês, tá certo? Então ela está em formato de string, ela tem um lineage tag aqui, que é um código, como se fosse um CPF dessa coluna, tá? Então assim, a gente consegue entender mais ou menos como que funciona. E aí a primeira aplicação, o copy e cola de fato, né? Eu posso pegar isso aqui, ó, dar um Ctrl A, copiar, aí eu vou no BI que eu estava trabalhando, mesma coisa, eu vou aqui, tmdl, já tem alguns scripts aqui, né? Eu vou fazer um script 3, eu vou colar. Quando eu colar, depois eu vou ter que ir aqui em cima, ó, aplicar. E aí provavelmente vai dar alguns erros, mas ela vai. Tá vendo? Alterações aplicadas ao modelo. Apesar de ter dado um erro, ela foi. Aí a gente clica aqui em atualizar agora, resolveu. Sendo bem honesto, não sei a fundo se isso dá algum problema. Eu sei que funcionou. E tá aqui a tabelinha, ó, completinha, bonitinha, ó. Data de 24, igualzinho, ó. Como se eu tivesse colado coluna a coluna. Tá vendo aqui? Vou até dar um zoom, ó. Como se eu colei coluna a coluna, mesma fórmula, mesmo nome, tá bom? Então, isso daqui, pessoal, é o primeiro grande ponto, tá? A gente consegue copiar e colar de forma muito fácil. Então, imagine você ter uma tabela gigante, com várias colunas calculadas, vários dados complexos, e você precisa pegar essa tabela e jogar no outro BI. Em vez de você ir coluna a coluna fazer tudo isso, cara, TMDL, copia, cola lá, resolveu o teu problema, segue o jogo, tá bom? Vamos pro próximo aqui. O próximo, o que é o próximo aqui? Alterar tabelas em massa, tá bom? Então a gente pode alterar várias tabelas de uma vez só, né? Vamos voltando aqui e eu vou para o BI que eu estava inicialmente, né? Como o código ele é escrito, né? Então ele tem essa linha aqui de raciocínio, né? De cima para baixo, ele vai escrevendo. Eu consigo fazer várias alterações. Então vamos fazer a alteração manual primeiro, para vocês entenderem. Estou aqui, eu quero mudar o nome aqui, mês, eu vou colocar mês PTBR, né, que seria PTBR, PT português, né, português, já pensei aqui agora nisso. Eu vou ter que vir aqui, opa, até escrevi o nome errado aqui, ó. Aí eu vou ter que colocar aqui, depois eu vou ter que ir na segunda, ter que colocar a mesma coisa, colar, pô, vou ter que fazer isso várias vezes, tá bom? Lá, eu não preciso fazer isso várias vezes, tá? Eu posso fazer tudo de uma única vez e aplicar. Então vamos lá, beleza, eu voltei atrás aqui, vim aqui novamente no TMDL. E aí, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu não sou expert nisso aqui, tá? Mas eu sei que aqui, ó, depois do column, ele tem exatamente o nome, tá bom? Tem aqui, ó, o mês é o nome. Quando eu venho aqui embaixo, aqui, ó, isso é o nome. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu venho aqui, ó, eu vou colocar underline PTBR. Eu vou fazer isso aqui, ó, várias vezes aqui. Obviamente que é um copia e cola, tá, pessoal? Aqui eu tô sendo não o mais esperto possível, mas você vê que é mais rápido, né? Porque senão eu vou ter que ficar carregando várias vezes. Cara, copiei aqui, ó, já era. Aplicar, ele vai mudar, já mudou. Vou até aqui, ó. Tudo aqui, ó, PTBR. Tá vendo? Então é mais fácil a gente fazer mudanças em massa, tá bom? Existem jeitos mais inteligentes, tá, pessoal? Você fazer uma pesquisa avançada. Tem outro jeito, né? Se você vir aqui no Ctrl Ctrl F, opa. Ctrl F, tá vendo? Tem como usar esse daqui que é um pouco mais avançado e tal, vocês conseguem fazer também, tá bom? Eu estou indo no mais simples, tipo, no básico mesmo, para a gente utilizar o mínimo ao nosso favor aqui. Agora, pessoal, eu quero voltar para a tela. E aí, o último ponto, antes de ir para o último ponto, aqui eu gosto sempre de falar, né, que se você gosta da minha didática, eu tenho a formação completa aqui na descrição, né, do meu curso de Power BI.
O objetivo é o seguinte, é você sair do zero a publicar o seu primeiro relatório. É isso, eu garanto que você vai conseguir, tá bom? Então, vamos agora para o final, certo? A última parte que eu acho que é o grande insight. O que é isso aqui? Veja só, vamos lá. Construir código com inteligência artificial. Se a inteligência artificial ela é boa em fazer texto e o modelo TMDL é um texto, por que não a gente pedir para elas fazerem um modelo tabular para a gente completo? Entendeu? E foi isso que eu fiz. Vamos voltando aqui, ó. Quero mostrar para vocês a tela. Ele gerou aqui, tá vendo, pessoal? Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu fiquei um tempinho conversando aqui. Eu uso a Gemini, tá? Eu fiquei um tempinho conversando com ela para ajustar o código. Pedi para ela fazer uma tabela calendária completa em TMDL. E aí tem algumas questões de versão. Não sei, eu acho que o meu BI não está 100% atualizado com o que ele tem de conhecimento aqui. Então fui fazendo alguns ajustes, conversei um pouquinho com ela, mas deu certo. Então olha que legal. Depois que ela gerou o código aqui, eu vou aqui em cima, ó, simplesmente eu vou copiar isso daqui, eu vou copiar e vou aqui no meu BI. Tá? Eu vou até excluir essa tabela que foi a que eu criei aqui, tá bom, pessoal? Essa tabela calendário aqui, de calendário. Então eu vou excluir, sumiu, né? Vou no meu TMDL aqui, eu vou excluir esses scripts aqui para a gente criar um do novo. Vocês falaram, ah, não, mas já estava pronto. Então deixa eu excluir tudo aqui. Esse aqui tem que ficar. Eu vou criar um novo. Simplesmente eu copiei e colei, tá, pessoal? Eu vou fazer o quê, ó? Eu vou aqui em cima, aplicar. O que vai acontecer? Ele já criou, ele vai dar o mesmo erro aqui, eu vou atualizar. E já foi, tá aqui, ó. Do meu lado direito aqui, ó. Olha que legal. Tá aqui a tabela completa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro ponto, né? A tabela está criada aqui, ó. De calendário, beleza? Voltando, eu clico nela. Vamos ver o que ela vai mostrar. Tá aqui, ó. Tudo bonitinho, ó. Data aqui, ano, mês, nome, mês abreviado, dia da semana. Fez a tabela completa pra gente aqui em 1 segundo. Eu só copiei, colei e já fiz tudo. Então ajuda muito isso aqui, tá? E pessoal, se vocês ficaram até o final do vídeo e gostaram, nossa, gaguejei aqui, né? Mas qual que é a ideia aqui agora? Comenta aí, comenta assim, ó, TMDL-IA, TMDL-IA, para o pessoal saber que tem alguma coisa com TMDL e IA aqui nesse vídeo, tá bom? Então, chegou até o final, comenta aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.